O Pai e o Filho são um. Pai e Filho são chamados de Criador, Isaías 40, 28 e João capítulo 1, versículo 3, Salvador, Isaías 45, versículo 22, João 4, versículo 42, ressuscitador de mortos, 1 Samuel 2, versículo 6 e João 5, versículo 21, eu sou, Êxodo 3, versículo 14 e João 8, versículo 58, pastor, Salmo 23, versículo 1 e Evangelho segundo São João 10, versículo 11, glória de Deus, Isaías 42, versículo 8 e João 17, versículos 1 e 5. O primeiro e o último, Isaías 41, versículo 4, Apocalipse 1, versículo 17 e 2, versículo 8. Pai e Filho são chamados de Redentor, Oséias 13, versículo 14 e Apocalipse 5, versículo 9. Os dois são chamados de noivo, Isaías 62, 5, Apocalipse 21, versículo 2. São chamados de rocha, Salmos 18, versículo 2 e 1 aos Coríntios 10, versículo 4. De perdoador de pecados, Isaías 1, versículo 18, Lucas 5, versículo 20. Pai e Filho são adorados pelos anjos, Salmos 148, versículo 5, Colossenses 1, versículo 16. São chamados de Senhor, Isaías 45, versículo 23 e Filipenses 2, versículo 11. Pai e Filho são chamados de Senhor dos Senhores, Deuteronômio 10, versículo 17, Salmos 136, versículo 3, 1 Timóteo 6, versículo 15 e Apocalipse 17, versículo 14. Pai e Filho são chamados de Todo-Poderoso, Gênesis 17, versículo 1, Êxodo 6, versículo 3, Apocalipse 1, versículo 8. Pai e Filho estão assentados no trono, Salmos 47, versículo 8, 103, versículo 19, Mateus 19, versículo 28, Apocalipse 21, versículos 3 e 5. São chamados de Deus, João capítulo 1, versículos 1 e 2, 20, versículo 28 e 1 João 5, versículo 20. São chamados de Rei dos Reis, Isaías 6, versículo de 1 a 5 e João 12, versículo 41, 1 Timóteo 6, versículo 15. São chamados de Juiz, está no livro de Juízes 11, versículo 27 e também Mateus 16, 27, 25, 31 e 32, 2 Timóteo 4, 1 e outros mais. São chamados fundamento da igreja, Isaías 28, versículo 16, Mateus 16, versículo 18. O Espírito Santo é tanto de Deus como de Cristo. 1 aos Coríntios 3, versículo 16, Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Romanos 8, versículo 9. Pai e Filho são oniscientes, Provérbios 15, versículo 3, Mateus 6, versículo 8, João 2, versículo 24 e 25, 18, versículo 24 e Atos 15, versículo 18. Pai e Filho são oniscientes, Provérbios 15, versículo 3, Mateus 6, versículo 8, João 2, versículo 24 e 25, 18, versículo 14 e etc. Pai e Filho são onipresentes, Salmos 139, Efésios, capítulo 1, versículo 23, e são onipotentes, Gênesis 17, versículo 1, Êxodo 6, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. A identidade por excelência entre Pai e Filho levou o Senhor Jesus a dizer: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, versículo 7. Essas três declarações, ou seja, João 5, versículo 19, 10, versículo 30 e 14, versículo 7, dentre tantas outras, como vimos acima, são provas inequívocas da divindade do Senhor Jesus, que possui os mesmos atributos do Pai, de onisciência,
onipresença, onipotência, imutabilidade e eternidade.